Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Bora começar a live. Deixa eu desligar aqui que tem uma coisa aqui fazendo barulho. Boa tarde, amores. Boa tarde, vamos começar uma live aqui. Eu mudei o assunto de última hora porque essa semana tiveram tantas pessoas pedindo alguma coisa sobre stories que eu resolvi fazer essa live sobre stories, tá? Bora lá, bora aprender. Deixa eu compartilhar com uma turminha aqui, chamando a turma. Que essa live não vai ser gravada, então eu vou chamar a turminha aqui para vir, porque depois fica todo mundo, ai, quero ver, não gravou. Então vou chamar logo a turma. Bora lá. Quem estiver chegando aí, bora convidar também, pessoal. Eu acho que já chamei todo mundo. Acho que tá bom. Vou chamar tanta gente, não, senão o povo me mata. Quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí? Fala um oi pra mim. Fala um oi, fala um oi, fala um oi. Vamos começar a live. Bora começar. Então, pessoal, essa semana, de uns tempos pra cá, eu tenho... Todo mundo sabe que... Ei, Fabi, ei, Denise, tudo bom? Olha só, todo mundo sabe que eu mudei de perfil no Instagram, né? Deu uma bloqueada aqui, não sei por quê, porque tá a 1000 por hora a internet aqui. Eu tô achando que eu tô com algum problema nesse celular. Eu tô começando a desconfiar. Porque sem mais nem menos o celular dá uma bloqueada na live. Mas, gente, se der uma bloqueada, eu vou voltar e continuar. Boa tarde, Kelly. Ei, Andréia, tudo bem? Hoje é a live, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre stories, gente. Stories é muito importante, tá? Então, como eu tava falando, de um ano pra cá, eu comecei a sentir que meu perfil antigo tava com muito pouco engajamento. Por quê? Porque eu comecei a dar a entender e começar numa outra segmentação que não era o que eu tinha lá, tá? Eu criei um novo projeto de ajudar mulheres maduras como eu, a empreenderem no digital, porque eu acho um desperdício tanta gente fera esperando tanto tempo para vir aqui para o digital. Inclusive, eu queria que vocês prestassem atenção, principalmente quem é meu aluno, que amanhã eu vou mandar uma mensagem para vocês, tá? Contando um pouquinho de algumas coisas da minha história, né? De 4 anos para cá que talvez vocês não saibam, tá? E vocês vão entender o que eu tô falando. Então, o que acontece? De um ano pra cá, ei Kelly, tudo bom? Ei Rosângela, seja bem-vinda. Deixa eu dar um oi aqui pra Rosângela. Rosângela é uma querida que tá sempre aí me seguindo já há um tempo. Então, olha só. Aí é o seguinte, o que acontece? De um ano pra cá, eu comecei a sentir algo pulsando em mim, uma necessidade de criar um novo projeto, ajudar essas mulheres a empreenderem no digital. Gente, porque quem me acompanha, quem me conhece, eu tô desde 2017 aqui no digital, né? Logo depois de passar por uma cirurgia bem complicada, eu estou reabilitando perna e braço direito, né? E ainda assim eu criei meu negócio digital, criei 13 infoprodutos e tô indo, tá? Nessa mensagem que eu vou mandar para vocês amanhã, até eu explico por que eu nunca fiz grandes lançamentos, por que minhas redes sociais nunca cresceram tanto, tá? Por opção, eu não quis fazer grandes lançamentos, mas eu vou explicar tudo lá, nessa cartinha que eu mando para vocês. Eu vou mandar, marquei para mandar amanhã, porque é segunda-feira, hoje domingo, né? Não tem nada a ver. Então, o que acontece? De um ano pra cá, eu comecei a sentir muita necessidade de ajudar essas mulheres a se posicionar. Gente, porque eu não vejo... Eu queria só pedir um favor pra vocês. Vamos compartilhar essa live, clica no aviãozinho aí, convida pelo menos 10 pessoas, cada uma de vocês, porque é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje.
É tudo que eu venho aprendendo sobre stories há muito tempo. Eu tô me debruçando em cursos de redes sociais para melhorar engajamento, tudo, e tenho passado muito isso na minha comunicação nas redes sociais, no stories, e tá funcionando. Eu tô com um perfil pequenininho que tá começando, e o engajamento no stories, para vocês terem ideia, tá muito maior do que o engajamento do stories que eu tinha num perfil de 23 mil pessoas, tá? Por isso que eu achei legal contar para vocês o que tá acontecendo, tá? Então, voltando ao assunto, o que aconteceu? Ei, Aline, tudo bem? Aí, de um ano pra cá, algo pulsou em mim, sentindo vontade. Ei, Elaine, chama o povo aí, gente, chama o povo aí, porque o que eu vou contar aqui pra vocês é muito importante mesmo, tá? É muito importante mesmo. Então, assim, de um ano pra cá, eu senti muita necessidade de estar ajudando essas mulheres, entendeu? Essas pessoas que... Porque é o seguinte, o que normalmente são as piores crenças de nós, mulheres mais maduras? Eu, por exemplo, eu fiz 50 anos esse ano, né? Muita gente acha que não parece, mas não parece que você tem... Eu tenho 50 anos, só que eu me cuido há muitos anos. Então, assim, a minha aparência realmente é de mais nova. Mas e daí? Eu não me importo com essa coisa de idade, tá? Pra mim isso não vem ao caso. Mas onde que eu tô querendo chegar na questão da idade? Tem muita mulher que tem crenças limitantes de que entrar pro digital ela vai ser chamada de ridícula, ninguém vai escutá-la, ela não sabe nada de digital, então vai quebrar a cara, ela vai sofrer preconceito, vai ser rejeitada. Eu vejo muito isso pelas perguntas, pelas pesquisas que eu faço. A maioria das mulheres agarram no digital por isso. É normal, vocês não entraram aqui no digital, vocês estão vindo agora, então como eu, vocês vão ter que aprender essa jornada. Mas se eu aprendi com todas as minhas limitações, com 45 anos eu entrei no digital, eu aprendi a mexer em tudo, fiz curso pra caramba, quebrei a cara pra caramba, criei meus produtos digitais e hoje eu tô ajudando outras mulheres a criarem seus produtos digitais. Então, se eu conseguir, por que vocês não podem também? Me conta essa história. Eu sou diferente de alguém? Não, eu sou diferente. Porque eu ainda tenho a fragilidade de estar reabilitando, quer dizer, isso me toma um tempo absurdo no dia, tá? Eu não digitava com a mão direita, por causa da lesão, fui lá e aprendi com a mão esquerda. Então, assim, dificuldades, não vem falar comigo porque eu tenho pra caramba, tá? Então, por favor, clica nesse aviãozinho aí, vamos convidar mais gente. Eu vou pedir vocês para meter o dedinho no aviãozinho e muito coração. Porque o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou ensinar para vocês de stories aqui, é o que eu tô aplicando. E como eu falei, os meus stories estão tendo mais engajamento do que no meu perfil com 23 mil seguidores, tá? E não tô brincando, não. Então é o seguinte, eu queria que vocês pegassem papel e caneta e anotassem aí o que eu vou falar com vocês, tá? O primeiro passo, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Eu queria que vocês me respondessem aqui. Quem está fazendo stories? Eu queria que vocês dissessem eu aqui nessa live. Quem que tá fazendo stories? Me conta aí que eu quero saber. Conta aí. Bora lá, que eu quero saber quem já tá fazendo stories. Convida o povo, clica no coraçãozinho e me fala. Quem tá fazendo stories de vocês que estão aqui? Tá aqui a Fanny. Ei, Fanny, tudo bem? Tá aqui a Elane, tá aqui a Rosângela, tá aqui a Denise, a Fabi. Conta aí pra mim, quem que tá fazendo stories? Andréia faz, bacana, muito bom. Quem mais? Denise tá fazendo, legal, muito bom. Então, assim, eu comecei a observar que muita gente... a Rosângela tá fazendo pouco. Então, o que tá acontecendo? Muita gente tem acompanhado os meus stories frequentemente e tem aumentado isso. E de 2, 3 semanas pra cá, algumas pessoas, até pessoas que nunca falaram comigo, têm me perguntado como que eu faço meus stories, pra eu falar sobre os stories. E tiveram algumas pessoas conhecidas também, tá? A Fabi é uma que até falou, pediu que eu desse uma aula sobre stories. Então, assim, eu vou falar com vocês algumas coisas que não tem nada demais, qualquer uma de vocês pode fazer, tá? Qualquer uma de vocês pode fazer. Então, anota aí, gente, por favor. Primeiro, eu queria saber o seguinte, vocês estão fazendo stories, eu tô vendo a Andréia falar que tá fazendo,
a Fabi faz que eu vejo lá, a Elane faz um pouquinho, e aí, beleza. Gente, mas o primeiro segredo é anota aí, por favor, que isso aqui são dicas preciosas para vocês, tá? Isso aqui, cara, eu já paguei muito caro em cursos de Instagram com os melhores experts do Instagram. Eu tenho cursos de todos. Eu tenho cursos dos segredos da audiência, eu tenho cursos do Paulo Cuenca, tenho cursos da Carol Caracas, tem curso da Keila Neves, tenho curso da... Como que chama aquela outra, gente? Tem todos. Os caras mais foda no Instagram, eu tenho curso deles. Tá? E aí o que eu fiz? Eu não estudava, eu não tinha paciência de estudar. Aí, de 6 meses pra cá, eu tô me debruçando em cursos de redes sociais, porque eu estou com uma rede social nova, eu queria mudar minha rede social, eu queria começar direito, fazer direito, como eu nunca fiz, tá? Então, gente, é unânime isso que eu vou falar com vocês. Eu fiz umas anotações pra mim e estou usando, eu tô sentindo a diferença e quero compartilhar com vocês hoje, tá? Isso aqui não vai ficar gravado, não vai ficar gravado mesmo, essa live, tá? Normalmente eu deixo gravado, mas não como ensinar sobre stories, ensinar sobre Instagram não é muito meu nicho, tá? O meu nicho é mais criar produtos digitais, mas tudo bem. Eu não vou compartilhar, eu vou salvar, talvez depois eu faça aí uns nuggetzinhos e coloque aí no Instagram. Talvez, mas compartilhar provavelmente não. Talvez eu compartilhe só para salvar, mas coisa assim de 15 minutos, depois eu vou excluir. Então vamos lá, anota aí. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Com certeza, isso aqui eu nem precisava falar, inclusive nem tá aqui na minha lista. Fazer stories todo dia, gente. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Por quê? Os stories é que tudo acontece. No Instagram você tem uma vitrine. Ali você vai falar do seu conteúdo, você vai aprofundar no seu conteúdo, você vai colocar um pouco do seu lifestyle, você vai dar dicas, você vai colocar lá seus TBTs, variar nos formatos. Só que nos stories é que você vai mostrar quem você é de verdade. As pessoas gostam disso. As pessoas querem conexão. Então, esteja no stories diariamente. Eu, por exemplo, sábado e domingo, normalmente no sábado ou no domingo, eu tiro para descansar. Então, eu coloco menos stories, você vai observar sobre isso. Mas, normalmente, durante a semana, eu coloco no mínimo, uns 15 stories. Só mesmo quando eu tô muito apertada, eu coloco menos. Mas o segredo é o seguinte, é fazer de manhã, de tarde à noite. É o primeiro segredo que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Todo santo dia. Se você quiser fazer só 3 stories, faça, não tem problema. Mas coloque um tipo 9 horas da manhã, um depois do almoço e um à noite. Sempre um na manhã, um à tarde e um à noite. Por quê, gente? Quando vocês estão no perfil de vocês vão observar que sempre tem aquelas pessoas lá, né? A fotinha do perfil de várias pessoas ali, né? Então, o que acontece? Os stories, as pessoas que estão manhã, tarde e noite fazendo stories com frequência, elas estão sempre ali aparecendo para vocês. Elas vão estar sempre ali em destaque para a audiência. Por isso que é fundamental que vocês façam stories manhã, tarde e noite. Pode ser um stories de manhã, um de tarde, um de noite. Melhor que seja mais. Mas se você não consegue, pelo menos um para você estar sempre ali. Agora, a Andréia perguntou aqui, com conteúdo. Andréia, imagina só, vamos lá. Vamos pensar que você tá começando no Instagram agora, que é o meu caso, tá? No perfil novo, né? Eu tinha o meu perfil antigo, larguei lá e tô começando novo e foi libertador pra mim, tá? Então, o que acontece? Eu coloco um story de manhã, umzinho de manhã, umzinho de tarde, umzinho à noite. Isso é bom, porque eu vou estar em destaque. Mas, imagina só. Oi, Magda, tudo bem? Mas olha só, imagina só, se você não entregar ali, naquele stories, algo que seja interessante, é muito provável que na parte da tarde, quando você colocar o outro story, ela não vai olhar, porque não tinha nada de interessante. Então, é legal, peraí, deixa eu só ver aqui a minha...
Então, mas olha só, Denise, eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Então, o que que você vai fazer? Você entrega stories de manhã, de tarde e à noite, mas entrega algo interessante, coisa bonitinha. As pessoas gostam do belo. Tudo que é belo, as pessoas querem ver, elas ficam curiosas, elas ficam interessadas. Entendeu? Então, capricha, faz para sua audiência, faz com amor. Gente, eu adoro. Eu vou contar uma história. A coisa que eu menos gostava aqui nas redes sociais era fazer história. Gente, eu ficava assim, ai meu Deus, tem que fazer história. Ai meu Deus, história. Hoje eu amo gastar tempo fazendo coisa bonitinha no stories. Isso pra mim é terapêutico, é maravilhoso, é uma terapia, é uma delícia. Virou um hobby que eu amo fazer. Tá? Então pronto, manhã, tarde, anota aí, primeiro, manhã, tarde e noite, coloque algo interessante, não coloca só um story, se for um muito interessante, beleza, mas se você puder entregar algo interessante para sua audiência, é bom, porque você vai conseguir reter a atenção deles e eles vão querer voltar para ver. Tanto é que as pessoas que normalmente me acompanham nos stories, hoje até nem fiz muitos, porque hoje realmente foi o dia que eu tirei mais para descansar. Então, normalmente as pessoas que me acompanham nos stories estão sempre lá. E isso só vai aumentando, porque as que estão lá gostam e ficam. E isso vai chegando novos que vão gostando e ficando, então a tendência é só aumentar, como vem aumentando, tá? Outra coisa bem interessante, tá ok? Tem gente que chega nos stories e fica lá falando dicas, ensinando alguma coisa, fica lá 10 stories ensinando a mesma coisa. E ainda fala devagar, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ainda fala devagar. Então é o seguinte, os stories você precisa falar mais rápido, dê dicas rápidas. No máximo 4 stories, 4 negocinhos. Tudo bem, se tiver mais stories, não tem problema. Se você precisar de mais stories para continuar com aquele mesmo raciocínio, beleza. Mas quebra com alguma coisa. Quebra com uma foto, um pensamento, ou compartilha, por exemplo, um post do seu feed lá nos stories. Quebra, porque aí a pessoa vai quebrar, porque a pessoa, quando fica muito retida numa coisa só, ela cansa. Quando você quebra com alguma coisa, ela faz tipo assim, opa, tem algo novo aqui. E ela vai continuar com a atenção retida ali, entendeu? Então quebra os seus stories. Se você quiser fazer uma sequência com 20 stories, ensinando algo para sua audiência, faça, não tem problema, mas quebra. Muda filtro, inclui no meio aí algumas outras coisas. Vocês podem ver que quando eu começo a contar um caso, alguma coisa assim, de vez em quando eu paro, quebro com alguma coisa, depois eu volto com outro filtro e continuo falando. Isso aí segura, retém a atenção, isso é neurológico, as pessoas não querem ficar na mesmice muito tempo. Quebra isso, saia daquela rotina ali, tá? E fala mais rápido. Stories não é... Porque eu, por exemplo, eu tenho uma tendência ou falar muito devagar ou falar muito rápido. Então, nos stories, no início, às vezes eu pecava em falar devagar. Hoje eu já estou me policiando para falar mais rápido. Tá bom? Então, tenta dar a dica de forma mais rápida para você entregar o que você precisa e pronto, tá? Outra coisa, muda o cenário. Vamos supor, voltando aqui na dica com 10 stories, tá? Todo mundo tá anotando aí, gente? Vocês estão anotando essas dicas? Que essas dicas dos stories é vida, tá? Se eu for somar o que eu gastei com cursos para aprender essas dicas que eu tô passando aqui para você não faz ideia, tá? É muita coisa. Então, assim, anota aí que é importante. Ô, Magda, isso aí é hábito, tá? Eu também sempre fui muito tímida na minha vida. Depois que eu comecei, minha filha, você cria o hábito, daqui a pouco você tá mó boba lá. Eu de vez em quando apareço lá até fazendo palhaçada, dançando. Já mudei, entendeu? Você muda. Tudo na vida é hábito. Você vai acostumando e faça, tá? Outra coisa, gente, muda o cenário. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quem aqui conhece o Canva? Quem aqui trabalha com Canva? É fácil, né? O Canva é massa. Quem aqui trabalha com Canva? É muito fácil. Busca na internet, lá no Pixabay, eu gosto muito do Pixabay, tá? Aquele site que você pega imagens gratuitas e que não tem perigo de você ser processada por direitos, tá? De imagem.
Então é o seguinte, pega umas imagens bem legais, de pôr do sol, de florzinha, eu gosto muito de flor, amo planta, amo. Então assim, pega algumas coisas e vai lá no Canva, lá tem aqueles formatos que você pode utilizar. Pega o formato de stories e faz uma sequência assim, tipo com 50 fundos bonitinhos. Pega esses 50 fundos bonitinhos e salva lá no Drive. Depois do próprio Drive, você pode compartilhar lá nos seus stories e só colocar os stickzinhos, uma fotinha, um enquetezinho, uma caixinha e sempre vai mudando. Você pode mudar o filtro em cima daquela imagem para mudar de cor. Então você já tem aí 50 variedades, entendeu? Eu faço muito isso, tá? Então olha só, outra coisa importante, muda como é que fala? Muda o fundo, né? O cenário, como eu falei aqui. Então você pode também variar o fundo dos seus stories. Por exemplo, você está respondendo uma caixinha. Responda uma caixinha com fundo simples. Você pode responder uma caixinha com um vídeo você falando, com um fundo bonitinho diferente que você pegou lá no Pixabay e baixou do Canva. Muda, varia para não ser sempre a mesma coisa, entendeu? Para não ser sempre a mesma coisa. Um você descreve a resposta, o outro você fala a resposta, enfim. Mas é fundamental essa variedade também, certo? Isso aí é outra dica, é a quarta dica. A quinta dica, todo dia, sem exceção, abra uma caixinha de perguntas. Abra uma caixinha. Hoje, por exemplo, eu nem abri. Eu gosto muito de abrir isso no início do dia. Mas hoje, como eu queria mesmo dar uma descansada, eu achei melhor nem abrir, porque eu não ia poder estar respondendo, tá? Abra uma caixinha de perguntas. Ah, Márcia, mas ninguém responde minhas caixinhas. Ninguém responde. Eu sei, eu também no início ninguém respondia. Absolutamente ninguém. Mas você pode fazer o seguinte, você mesmo responder a sua caixinha para estimular as pessoas que estão ali assistindo. Fazer o mesmo. No início eu fazia isso. Hoje em dia já quase não precisa. Às vezes, quando não tem resposta nenhuma, eu vou lá e faço. Às vezes, quando ninguém pergunta, eu vou lá e eu mesma faço uma pergunta. Por quê? Mas tem uma história aqui que é legal. Essas perguntas, você não vai fazer qualquer pergunta, tá? Por exemplo, vamos supor que você, antes de criar a sua caixinha, o que eu aconselho? Crie uma sequência com algum conteúdo legal, algum conteúdo bem legal que vai ajudar a sua audiência com uma coisa. Por exemplo, esses dias, a última caixinha que eu fiz, eu acho que foi ontem. Essa que eu vou falar agora, eu acho que foi ontem ou anteontem. Eu falei sobre produtividade. Eu estava falando um pouco sobre produtividade. Eu tenho muito aluno que tem dificuldade com procrastinação e produtividade. Eu percebo isso claramente. Aí, eu fiz uma sequência lá dando orientações sobre produtividade. Aí, no final, aí sim, você faz uma pergunta ou faz uma enquete. Não justifica você criar uma pergunta sem mais nem menos. Faz uma sequência de algum conteúdo, depois você faz uma pergunta. E aí, eu posso te ajudar em algo relacionado à produtividade? E aí, você é produtiva? Sim, não. E aí, qual desses temas aqui você acha que você tem mais dificuldade? Produtividade administrar o tempo entre vida pessoal e vida profissional, produtividade na produção de conteúdos. Você coloca algo que está relacionado com aquilo que você já falou, porque as pessoas já vão estar ali envolvidas naquele conteúdo. Aí, de repente, elas vão pegar a sua pergunta e já vão, no impulso, responder. É mais provável que você tenha resposta assim do que se você colocar uma caixinha sem mais nem menos. Mas aquilo que eu falei, inicialmente, gente, responda você mesmo. É importante, tá? É importante. Isso não vai fazer nenhuma diferença para o algoritmo, tá? Nem positivo e nem negativo. Algumas pessoas falam que isso não é legal para o algoritmo, que não sei o quê. Nunca ouvi falar nada relacionado a isso. Mas se você achar que pode interferir em alguma coisa, cria um perfil fake. Vai lá, cria um perfil fake só para responder a sua caixinha. Pronto, tá feito, tá? Eu não faço isso porque eu acho que não tem necessidade, tá bom? Mas faça, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, ó.
Então, sempre fazer caixinha. Outra coisa, enquetes, aquele negócio de sim, não. Faça enquetes, muito enquetes, tá? Muito enquetes, mas sempre com uma sequência de conteúdos antes. Não adianta nada você falar sem mais nem menos, aparecer, ei Wander, tudo bem? Sem mais nem menos, aparecer lá, me faça uma pergunta, você gosta de não sei o que? Sim, não. Cara, entrega um conteúdo antes, envolva a sua audiência naquele conteúdo, principalmente o conteúdo que você sabe que a sua audiência tem dificuldade, e depois vai lá, peça uma pergunta, peça para responder o enquete, entendeu? Isso é muito mais provável que funcione do que simplesmente uma coisa solta lá, uma caixinha sem mais nem menos, tá bom? Outra coisa que eu tenho feito diariamente nos meus stories e tá funcionando muito, eu noto que o Instagram entrega muito mais, não sei se vocês fazem isso, mas por favor, clica aí no coraçãozinho, clica aí no like, me ajuda aí pra eu poder dar, falta ainda, deixa eu ver quantas dicas, faltam 1, 2, 3, 4, 6 dicas. Faltam 6 dicas, mas clica aí no like, clica aí no aviãozinho, chama mais gente que eu vou entregar mais conteúdo aqui, tá? Então, olha só. Outra coisa que funciona muito bem. Se vocês observarem os meus stories, sempre tem ou a minha localização, tá? Ou uma hashtag. Eu sempre coloco lá, eu sou imparalisável. Inclusive, gente, usem essa hashtag, tá? Vamos criar aí o movimento das mulheres imparalisáveis, daquelas mulheres que não param por nada, que a gente vai arrasar nesse mundo digital, tá? E localização, coloquem isso. Eu já observei que o Instagram entrega mais quando você utiliza essas coisinhas no Instagram. Pode ser enquetes, pode ser localização, hashtag, sempre lá na hora que você clica lá, naquela carinha, quando você tá fazendo stories, e aparece um monte de coisas, né? Aparece lá hashtag, localização, tudo. Sempre utiliza aquelas coisinhas ali do Instagram. Aquela câmera que tem lá, que se você clicar, você pode tirar uma fotinha e colocar no meio dos seus stories, entendeu? É legal, fica engraçado. Tem uma câmerazinha lá no meio daquelas coisinhas que o Instagram oferece, que se você clicar, aparece uma bolinha, você pode tirar uma foto no meio dos seus stories. Criatividade, gente, criatividade. O Instagram sempre te entrega algumas coisinhas que você precisa utilizar. Porque só falar sem mais nem mais... E aí, o Instagram te dá ali várias possibilidades, é para ser utilizado. Utilizado. E outra coisa, tá? Ó, eu coloquei aqui, cadê? Novidades. Gente, se o Instagram cria algo novo, igual há pouco tempo, ele criou lá os boizinhos, que eu nem sabia o que era, porque depois eu descobri porque esse ano é o ano do boi. Aí o Instagram criou um monte de coisas, de stickerzinhos de boizinho e ainda colocou lá, sabe naquele lugar que fica todo mundo lá, o perfil de toda uma foto do perfil de um monte de gente, tava lá o boizinho. Cara, apareceu isso. Igual quando apareceu também, foi quando, gente? Foi... na época da eleição. Apareceu isso também. Gente, sempre quando acontecer do Instagram colocar algo novo, seja o boizinho, seja eleição, seja cuidado, fique em casa, qualquer coisa nova que o Instagram coloca, ele quer, ele necessita, ele precisa, ele espera que você utilize e compartilhe. Para ele é interessante. Então, dispara utilizar em tudo quanto é stories. Gente, vocês não fazem ideia. Normalmente, os meus stories, para vocês terem ideia, eu tô com 300 e poucos seguidores, porque esses dias eu parei de fazer ações para crescer o Instagram. Eu tava avaliando as pessoas que estão entrando e tal, daqui a pouco eu começo de novo. Então, olha só. Pra vocês terem ideia, a média de pessoas que visitam os meus stories hoje tá em torno de 70 pessoas, tá? Nos dias que eu coloquei aqueles stickers lá, aquelas coisinhas do boi, pra vocês terem ideia, gente, teve dia que chegou a 400 visualizações, mais do que eu tenho no meu perfil. Vocês sabem o que é isso? Por quê? O que acontece? Na hora que você coloca aqueles boizinhos, por exemplo, vai aparecer os seus stories lá naquele negócio do Instagram lá que tá com boizinho lá no perfil, que aparece as fotos.
não tem lá o boizinho? Vai aparecer o seu stories lá. Então, não só a sua audiência vai ver, mas outras pessoas que estão clicando ali vão ver também. E eu te digo, várias pessoas começaram a me seguir depois daquele dia. Entendeu? Aí tá, chega uma hora que o Instagram para de mostrar, né? Aí perdeu a vez. Se você não fez naquele momento inicial, perde a vez. Normalmente isso dura 3, 4 dias máximo. Foram 3 dias, eu acho, isso aí. Gente, eu disparei a fazer stories. Todo stories que eu fazia, eu colocava o boi. Tava lá o boi chifrudo. Fazia um story, boi chifrudo aparecia. Tá, esse boizinho, Kelly, aparece. Sabe quando você vai fazer um stories e você clica naquela carinha que tem lá em cima pra poder enfeitar os seus stories? Aí você vai ver que vai aparecer várias coisas do Instagram. Vai aparecer o enquete, vai aparecer a caixinha de pergunta, vai aparecer várias coisas. Inclusive, aparece os stickers novos, os negocinhos novos que o Instagram quer que você coloque. Lá tá o boizinho, mas o boizinho já passou, tá? Passou. Comeu mosca se não usou o boizinho. Só fica ligado para daqui para frente, na hora que aparecer algo de novo, volta lá. Apareceu algo novo ali, corre e usa, tá? Corre e usa. Na época que começou a todo mundo fica em casa, né? Parabéns ao pessoal da equipe da saúde, apareceu o sticker novo. Todo mundo estava utilizando também. Entendeu? Usa. Mas passou a época, acabou. Aí espera o próximo. Mas sempre utiliza o que ele tem ali. Independente de estar na moda, né? Entre aspas. Ou não, tudo que tá ali, que o Instagram cria, é para ser utilizado. Não faça stories sem nada, seco. Usa coisinhas que o Instagram te oferece. Ele gosta que você utilize. O algoritmo gosta, ele vai mostrar para mais pessoas. Tá? Então pronto, novidades, fundamental, localização e hashtag, sempre coloca. Eu notei que depois que comecei a colocar localização, principalmente localização, eu senti que tem mais audiência, tá? Vamos lá. E outra coisa, se coloca manhã, tarde e noite, tem muito mais audiência do que se você colocar em um horário só. Quando você coloca em um horário só, despenca. Eu já testei isso tudo, despenca o número de visualizações, tá? Tipo assim, de 70 para 8, coisa absurda. Outra coisa importante aqui, legenda. Eu tô aqui falando com vocês, tal. Só que, de repente a Kelly, de repente a Rosângela, tá no trabalho. Não pode ver meus stories e escutar o som. Não pode, porque tá no trabalho, vai incomodar, o chefe vai ver, não pode. Então ela não vai... qual é a hashtag? A hashtag que eu coloco normalmente é a minha hashtag. Hashtag eu sou imparalisável. Você coloca o que você quiser. Se quiser usar a minha, eu vou amar. Eu sou imparalisável. Com acento no A, imparalisável, tá? Então, assim, se quiser usar a minha, usa que eu vou amar. Então, assim, olha só, gente. Legenda, tá? Porque, de repente, a Elaine, a Andréia não pode escutar, tá no trabalho, pode incomodar o chefe vai ficar pé da vida, não pode escutar stories. Então, o que elas vão ver? Elas vão passar os stories sem o áudio. Então, elas vão ter oportunidade de sacar, de perceber o que eu tô falando. Então, faça pequenas legendas, só com os tópicos principais, entendeu? Coloca, sim, algumas coisas, tá? Coloca alguns tópicos só para a pessoa saber do que se trata. Isso gera muito engajamento. E tem outra coisa também, né, gente? Acessibilidade. Tem pessoas que não escutam mesmo. Então, o que custa fazer um stories e colocar uma legenda ali para que essas pessoas também podem desfrutar daquilo que você está passando, né? Então, vamos pensar na acessibilidade também. Não custa nada. Legenda. Sempre tem... Não é aquela legenda gigante, não. Legenda só com base, com o mais importante, tá bom? Então, olha só, rotina, gente, quem não gosta de rotina? Quem não gosta de rotina? Isso gera conforto pro cérebro. Então, todo santo dia eu tô lá de manhã dando meu bom dia, fazendo um stories bonitinho de bom dia, com uma música motivadora. Depois eu me mostro lá fazendo minhas atividades de fisioterapia, pedalando, ou pelo menos tomando um café, passando um café.
É a rotina. Depois eu mostro a hora que eu tô entrando aqui no escritório. Sempre mostra a sua rotina. As pessoas gostam de perceber que você tem uma rotina, entendeu? Então você mostra que você tem uma rotina. E isso serve de motivação para que as pessoas também criem rotinas. Então isso é muito aceito também nos stories. As pessoas gostam e engajam. Tá? As pessoas gostam e engajam. Eu sinto, tem dias, por exemplo, que eu não coloco lá o meu bom dia. Boa noite eu dei uma parada, mas eu ainda vou voltar a colocar. Eu sempre colocava bom dia e boa noite. O boa noite eu colocava com uma música mais light, né, pra dar soninho. E o bom dia lá com uma música agitadona, dando uma motivada na galera. Ei, Conceição, tudo bem? Então, assim, o bom dia. Quando eu não coloco, gente, o povo costuma me perguntar, mas você não colocou, eu senti falta, entendeu? Então, assim, as pessoas gostam da rotina, tá? Inclusive, é uma coisa até que eu tenho que me policiar, eu admito. Às vezes, a rotina eu falho um pouco, porque às vezes eu acordo assim, eu sempre acordo entre 4h30 e 5 horas, mas às vezes acordo correndo, já vou direto fazer meu café, já pulo na bicicleta para pedalar e acabo esquecendo tanto do bom dia como do meus exercícios. Mas eu quero me policiar a fazer essa rotina aí, porque isso conta muito, as pessoas gostam, tá? Outra coisa importante. Gente, Márcia, mas eu não tenho ideia de tantas stories. Meu Deus, eu não tenho ideia de tanto stories. Márcia do céu. Gente, tem tanta coisa que vocês podem fazer. Tanta coisa. Olha, varia aí. Você pode, anota aí que isso é importante. Você pode, por exemplo, dar uma dica diariamente, uma dica legal para sua audiência. Uma dica. 2, essa dica, só a dica já vai dar aí uns 4 stories. 2, no final da dica, abre uma caixinha de pergunta, né, sobre a dica. 3, só aí já tem 5 stories, aí você já fechou a sua manhã. 4, você pode, por exemplo, compartilhar um post do seu feed lá nos stories, já é mais um stories. Tá? Isso, além de ser mais um stories e quebrar talvez aquela dica que você vai tá dando, você ainda vai trazer gente pro seu feed também, que elas vão ver nos stories, você coloca lá setinha para ela clicar e vir pro seu feed, tá? Outra coisa, você pode mostrar os seus bastidores, alguma coisa que você tá fazendo, igual de vez em quando eu mostro aqui eu criando os conteúdos, criando as minhas artes, às vezes eu mostro aqui meu escritório, às vezes eu mostro eu cuidando das minhas plantas, com meus pets, mostro um pouco seu lifestyle, por exemplo, na pandemia, coitados, ninguém tem quase nada que possa mostrar, mas tudo bem. Eu, por exemplo, tô mostrando minhas plantas, eu virei a tia das plantas e dos pets na pandemia, não tem jeito, né? Então, assim, eu mostro minhas plantas, mostro meus pets, mostro como que eu faço meu café da manhã às vezes, entendeu? Mostro uma leitura que eu tô fazendo à noite no computador, estudando, com meus pets lá brincando. Então, assim, mostra o que você puder, mas mostra um pouco da sua vida real, dos seus bastidores, da sua vida real. Autenticidade é muito bem visto nos stories, tá? Você na vida real, você nua e crua. Porque o que acontece? As pessoas tendem a mostrar aqui no Instagram, qualquer rede social, né, gente? Muito glamour, só resultados positivos, maquiagem, fotos em filtro. Olha como é que eu tô linda de filtro, ó. Filtros, né? Muita coisa bela, muita coisa legal. Ninguém vai ficar mostrando tristeza aqui, chateação. Mas a vida real, de vez em quando, é legal mostrar. Porque as pessoas aqui querem se relacionar com pessoas, elas gostam de ver você na vida real. Gente, o dia que mais engajou meu story foi engraçado. Foi um dia que eu tava fazendo meu café da manhã, aí de repente eu falei, gente, olha aqui, o jeito que eu mais gosto de comer pão. Eu peguei um pão de sal, pão francês, coloquei manteiga na frigideira, coloquei o pão lá, igual a gente fala que em Minas, pão na chapa, e peguei uma chaleira, que minha mãe tinha mania de fazer assim, e eu peguei o jeito. Ela pegava uma chaleira e colocava em cima do pão pra amassar o pão assim. Eu falei, aqui, gente, como é que eu gosto do meu pão? Eu fiz assim. Gente, um monte de gente respondeu com gargalhada. Também adoro, entendeu? Não sei o quê. Porque viu que eu, Márcia, sou gente como a gente.
Aquela pessoa que tá ali é gente. E eu adorei também um dia, eu, como seguidora, tem uma pessoa que eu sigo que eu adoro, eu adorei ver que ela fazia o pão igual a mim. Tipo assim, depois que eu tinha feito isso, daí uns tempos, ela tava lá num lançamento dela, aí de repente ela tava lá conversando com a equipe dela, foi lá na frigideira e fez o pão. Eu falei, ela também faz, eu achei legal aquilo. Entendeu? Então, assim, isso engaja. Isso, a gente percebe que isso é conexão, a gente é humana, entendeu? Nós somos humanos. Então, mostra. Mostra, isso é muito legal. Isso é muito legal. Que você passa café no coador de pano, igual eu faço aqui em casa, eu sou mineira, eu gosto de café no coador de pano. Mostra que eu mostro que eu tô mexendo na terra, eu gosto de mexer na terra, andar de pé no chão, de sujar minha unha de terra, eu gosto, depois eu vou lá e lavo, passo álcool, entendeu? Eu gosto disso. Então, mostrar que você é humano, humanizar os seus stories é muito bom, tá? É muito bom e isso dá muito engajamento. Não só nos stories, mas de vez em quando até colocar umas fotos assim no feed. Isso eu tenho que melhorar também. Colocar mais humanização, o meu dia a dia no feed. Então eu me prometi fazer isso a partir de março. Porque esse novo Instagram tá sendo uma grande escola para mim, um grande aprendizado. E à medida que eu vou aprendendo coisas novas, eu vou passando aqui para vocês, porque eu quero ver vocês todos crescendo junto comigo, tá? Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque você mostrou que você é gente, que você é grávida, você tem barrigão, você vai ao médico e se engaja. O povo quer isso, entendeu? Se engaja muito, tá? Muito engajamento. Então é isso aí. Então pega o que funciona e repita coisas parecidas, Fabi. Entendeu? Veja o que funciona e repita. Não é fazer uma vez na vida. Viu que funcionou? Faça coisas iguais, tá? Outra coisa, compartilhar posts do feed nos stories, bastidores, como eu falei aqui agora, tá? Mostra que sua cama aqui, gente. Hoje eu tô aqui no meio, igual eu mostrei outro dia, tava aqui no meio dos gatos, lendo. Aí eu tava lá mexendo no trovãozinho, que é meu gatinho branco. Teve engajamento pra caramba, seu gato é lindo, ai, amo gatos, entendeu? Tem engajamento, tá? Outra coisa muito importante, que é o maior pecado que nós todas cometemos, tá? Eu cometi muito, eu admito. No início foi o pecado que eu mais cometi. Não ser você mesma. Às vezes a gente não faz isso, Então, pronto, faça mais vezes, não faça só isso, mas altere. Lá no feed tem que ter o seu profissional e um pouco da sua vida real nos bastidores. Lá no feed, as pessoas querem realidade, querem ver realidade. Lógico que lá, o que normalmente a gente recomenda, né? Perto do que eu tô estudando aí. Você coloca lá, tipo, 20% da sua vida real, dos seus bastidores. Eu tenho feito menos que 20%, eu quero aumentar isso, tá? Eu quero aumentar, eu acho que eu vou fazer isso a partir de março, eu vou aumentar um pouco. Eu coloco mais fotos assim minhas, já uma foto trabalhada, que eu tirei com fotógrafo, foto no meu dia a dia, esse mês eu vou colocar que eu já decidi, tá? Já tá aqui nas minhas programações já. Falta só tirar as fotos, né? Aí eu vou colocar assim, porque eu engaja demais, não só por engajar, é porque eu quero estimular a minha audiência, vocês a fazerem o mesmo. Porque hoje eu tô que nem vocês, nós estamos juntas, eu tô pequenininha no Instagram, eu tô crescendo. Então tudo que tá funcionando pra mim, eu vou estar compartilhando com vocês, entendeu? É legal. E vocês tragam também pra compartilhar com a sua audiência, compartilhar comigo, tamo junto, tá bom? Então sejam vocês, tá? O mais autêntico possível. O segredo do Stories principal, manhã, tarde, noite, variedade, varie o máximo que você puder e seja autêntica. Seja autêntica, tá? Mostra os bastidores. Ninguém é Marilyn Monroe um dia inteiro. Ninguém é maquiado o dia inteiro com filtro, ninguém. Mostra você descabelada de vez em quando, mostra você o que você come de vez em quando, mostra de vez em quando as suas fragilidades. A sua audiência quer saber, poxa, não é porque você ensina a emagrecer que você não tem dificuldade e de vez em quando não dá uma escorregada. Você come de vez em quando uma porcaria e fala, olha gente, de vez em quando eu como sim essa porcaria. Eu como sim essa porcaria, tá? Mas isso não quer dizer que eu coma todo dia. Você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta, mas coma com menos frequência, entendeu? Por exemplo, eu aqui hoje tô comendo,
ó, tô comendo. Eu como. De vez em quando vocês vêm aqui na sexta-feira eu tomando uma cervejinha. Por que não? Eu sou santa. Não sou santa. Algum dia eu falei com vocês que eu era santa? Não, eu tomo cervejinha de vez em quando. Tomo, gosto. Entendeu? Então, assim, de vez em quando mostra. E nem mesmo porque isso nem é fragilidade, né? Eu dei esse exemplo aqui. Mas mostra a sua fragilidade. Esses dias mesmo eu vim aqui e falei, olha, gente. Nossa, gente, hoje eu tô tão mal. E tava mesmo, tá? Foi um dia que eu tava assim com uma TPM, vontade de chorar o dia inteiro. Eu vim aqui e falei. Foi super legal. Muita gente interagiu. Olha que legal. Muita gente interagiu quando eu falei, quando eu mostrei a minha fragilidade. Eu tava frágil, eu tava triste, tava de TPM. E daí? Quem não fica triste um dia? Quem não fica. Não, isso não quer dizer que você seja pior ou melhor que ninguém. Tá? Então façam isso, meninas. Façam isso que funciona, tá bom? Eu não entendi. É isso aí. Gente, vocês gostaram dessas dicas? Querem perguntar algo? Gostaram? Dei 13 dicas aqui, ó. Estar no Instagram manhã, tarde e noite. 2, dica rápido. Quando for longo, dá uma quebrada. 3, falar mais rápido. 4, mudar o cenário com fotos, vídeos, enfim, várias coisinhas. 5, todo dia sem exceção, uma caixinha de perguntas, depois de uma sequência, né, de dicas. 6, faça enquetes, até mesmo para conhecer sua audiência, saber as necessidades dela, o que elas estão precisando, isso é fundamental, tá? Por exemplo, eu sempre pergunto, gente, eu tô aqui começando a criar meus conteúdos, me dá umas dicas aí de temas para live, de temas de conteúdo, que eu quero trazer dicas boas para vocês. Não esqueça de aproveitar as novidades que o Instagram oferece, tá? Não esqueçam de aproveitar. Não, o boizinho já foi, Elaine, já foi o boizinho, tá? O boizinho tá lá, lá na hora que você vai fazer seus stories, tem um quadradinho lá em cima, aparece várias coisinhas, né? Aí aparece um quadradinho que é tipo um local que você vai buscar as coisinhas para você inserir na sua live, no seu stories. Ali vai aparecer várias coisas, as caixinhas, os enquetes e aparece os boizinhos. Só que os boizinhos já foi, você comeu mosca, tá? Eu dei exemplo dos boizinhos, mas fica ligado que quando aparecer, fica ligado naquele lugar ali que sempre aparece coisas novas. Quando aparecer, vai e aproveita. Aproveita o que o Instagram te oferece de novo, porque ele vai mostrar para muitas pessoas se você quiser usar aquilo. E um segredo legal, gente, que por exemplo, como eu coloquei boi em tudo quanto é lugar, tinha boi chifrudo em todos os meus stories, gente. Todos, sem exceção. Se eu fizesse 100 stories no dia, tinha 100 boizinhos, tá? Então é o seguinte, o que eu fazia? Pra não ficar boi, o povo ia achar que tava dentro de tanto boi, o que eu fazia? Eu colocava o boizinho atrás da caixinha e ninguém via que tinha boizinho, mas o Instagram percebia, o algoritmo percebia que tinha boizinho ali. Olha, tem boizinho, tá escondido, mas eu sei. E me mostrava. Eu não colocava os boi aparecendo, mas às vezes eu colocava o boizinho atrás da caixinha, o boizinho atrás de uma coisa que eu tinha uma foto, mas o boizinho tava lá, tava ali, tá? Então, assim, aproveita, tá? Olha, só pra vocês terem ideia, teve essa do boizinho agora, do boizinho que é o ano do boi, 2021. Foi semana passada, eu acho, mas já passou. Quando começou, na época da eleição, vote com consciência, teve. Na época de eleição para prefeito, teve. Eu coloquei muito também. O Instagram mostrou muito. Na época do Covid também, teve. Né? Fica em casa, teve. Então, toda vez que tem alguma campanha assim diferente, onde a Fabi tá perguntando, Márcia, onde você encontra aquelas bonequinhas animadas? Ô, Fabi, vai lá na carinha, naquela mesma carinha onde você vê os enquetes, aquelas coisinhas, é o seguinte. Se você for naquela carinha e clicar lá, você não escreve nada, desce tudo e você vai ver aqueles stickers que estão em alta. Aqueles stickers que estão em alta, eu não sei o que é a deles não, mas eu sempre utilizo, porque se o Instagram falou que tá stickers em alta, tá lá, gifs em alta, aí eu vou lá e uso um ou outro daqueles. Mas se você quiser
alguma coisa específica, o que que você faz? Se você, na hora que clicar naquela carinha, lá em cima tem um lugarzinho que é tipo de você escrever para procurar alguma coisa, né? Tipo a lupinha, tem lá. Você clicou no quadradinho, vai aparecer aquele tanto de coisa que o Instagram oferece, mas vai aparecer lá em cima um espaço para você escrever se você quiser. Ah, você escreve, por exemplo, eu quero colocar algum boneco dançando, eu coloco dança, dancinha. Se eu quero boneco, eu coloco boneco, bonequinho. Se eu quero algum bichinho do Walt Disney, eu coloco Disney. Se eu quero, por exemplo, algo flor, eu coloco flor. Se eu quero pássaro, pássaro. Se eu quero gato, gato. Você coloca lá o que você quiser e vai aparecer um monte de opções. Se você quer alguma coisa de cor, eu coloco lá nude, branco ou preto, cores. Aí aparece muita opção legal, muita coisa legal. Você vai descobrindo. Você vai explorando ali, tá? Tem muita coisa, é só explorar, gente. Basta explorar que você tem muita alternativa legal para utilizar, tá bom? Beleza, então. Mais alguma dúvida aí, gente? Gostaram dessa live? Vocês acham que ajuda? Lives assim? O que vocês acharam? Vocês acham que ajuda? Diga aí, meu povo. Quem gostou, clica no coraçãozinho, bota o coraçãozinho aí, diga gostei, quero mais. Gostei, quero mais. Beleza, brigadão, Fabi. Valeu, querida. Gente, olha só, então amanhã, como eu falei, eu vou mandar uma cartinha para vocês contando aí um pouco da minha história, né? Histórias que vocês não sabem, tá? Fiquem ligados aí. E vou mostrar para vocês um novo curso que eu criei, super baratinho, assim, super em conta. Pra quem não sabe nada de Instagram, vai ajudar muito, tá? Super baratinho mesmo. Eu fiz pra vocês mesmo utilizarem, aproveitarem. Lá nessa carta eu falo, eu não tenho interesse só de vender aqui, não tenho. Porque como eu vou contar lá na carta o porquê. Meu porquê aqui, tá? E o porquê que eu não tenho tanto interesse em fazer grandes lançamentos. Tá tudo contado lá. Tá na cartinha que eu mando para os alunos. Só os alunos vão receber isso amanhã, tá? Mas também se tiver alguém aqui que não é aluno, tiver interesse, depois eu mando, não tem problema. Tá? Eu vou abrir uma oportunidade bem legal para vocês destravarem essas redes sociais aí, começarem a fazer história aqui, gente, porque vocês estão perdendo muito tempo. Cara, eu conheço 2 perfis, tá? Eu conheço 2 perfis aqui no Instagram, que depois eu posso até contar pra vocês quais são. 2 perfis, uma delas ganha em torno de 80 mil por mês, só vendendo e-book. Tá? Só vendendo e-book. Lógico que o perfil dela tá grandinho já, claro, é uma pessoa que já tá aí na vida, né, nas redes sociais há mais tempo, mas isso não quer dizer que se você começar agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você pode estar fazendo 10 mil por mês. Quem não quer ganhar 10 mil por mês hoje, gente? Se você ganha 5 mil, se você ganha 2 mil a mais, se você ganha um adicional na sua renda, sabe? Se você ganha, assim, tipo, 500 reais a mais por mês na sua renda, cara, eu acho que tá ótimo. 500 reais, eu compro um monte de coisa, sabe? Eu compro um monte de coisas. Então, cada 100 reais que você ganha, e a internet te dá essa possibilidade. Só não ganha dinheiro aqui quem não quer. Esses dias, porque eu parei um pouco com a campanha. Mas até semana passada, o mês de janeiro, quase todo, foi do dia 15 ao dia 15 de fevereiro, mais ou menos. Eu tava com uma campanha de perpétuo com desafios. Quem conhece esse curso meu aqui sabe qual que é. Todo dia, todo santo dia, eu tava vendendo pelo menos uns 3. Entendeu? Então, assim, cara, pouquinho em pouquinho você vai ganhando um dinheiro extra que vai melhorando a sua autoestima, que vai somando na sua renda mensal, que vai ajudando a sua família, entendeu? Que vai te dando aquele posicionamento melhor. Renda, exatamente o que a Fabi falou, renda a mais é sempre bom. Então não aproveita essa oportunidade. Dá uma olhada amanhã,
Eu tô mandando para vocês essa mensagem amanhã, vou ver se eu mando o mais cedo possível, com essa oportunidade. Esse curso tá com um precinho assim, muito baixo, não tem quem não possa pagar, vai me desculpar, e vale muito a pena. Vale muito a pena, que tudo que eu tô aprendendo, aqui de rede social, de comunicação na rede social para crescer engajamento, para crescer número de seguidores, coloquei ele naquele curso. Eu coloquei ali com muito amor naquele curso, porque eu acho que vocês são merecedoras de fazer mais, tá? Vocês são merecedoras, tá? E se eu consigo, com todas as minhas fragilidades, com toda a minha dificuldade, reabilitação, não tem ninguém que não consiga. Eu não canso de falar, eu tenho como propósito aqui ajudar vocês a desbravar esse mundo aqui e fazer acontecer. Não tem porquê vocês não terem resultados aqui, tá bom? Então, gente, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, durmam com os anjos, aproveitem o que vocês aprenderam e coloquem em ação, porque conhecimento sem colocar em ação vira obesidade intelectual. Tudo que vocês... Outra coisa bem importante, tudo que vocês aprendem, é legal que vocês coloquem em ação no mesmo dia ou mais tardar no dia do seguinte. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês agora. Eu queria que vocês fizessem um stories em gratidão, né, a essa live. Eu queria mesmo ir lá e ver um stories que vocês vão fazer e vão me marcar. Vocês vão me marcar Márcia Pereira Mentoria e vão colocar hashtag eu sou imparalisável, porque você é imparalisável. Você só precisa acreditar nisso, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Vou ver os stories daqui a pouco e vou compartilhar os stories lá no meu, tá bom? Beleza? Não vai ficar gravada, tá? Beijo, beijo. Aliás, eu vou deixar gravado pelo menos 1 hora, Adriana, que aí você vai lá e vê agora e depois eu tiro, tá bom? Em consideração a você e a Conceição que chegaram mais tarde, eu vou deixar no feed 1 a 2 horas, vou deixar lá agora. Por volta de 8 horas eu vou tirar. Eu vou tirar lá do feed, tá bom? Porque essa live eu não vou deixar gravada, tá bom? Mas em consideração vocês que chegaram atrasados, eu vou deixar. Vai lá e veja agora, tá bom? Um beijo grande pra vocês, gente. Beijo, beijo. Tamo juntas, tá? Tchau, tchau.